Você sabe o que é um incêndio subterrâneo ou de solo? É um incêndio que ocorre independente da ação do vento. Ele acontece embaixo das raízes das plantas, onde há grande concentração de humus, material orgânico. Quer saber mais sobre isso? Veja só a matéria do nosso repórter Alex Benchimol. Os incêndios subterrâneos ocorrem geralmente em florestas que apresentam grande acumulação de humus e em áreas alagadiças, tais como brejos ou pântanos, que quando secas formam espessas camadas de turfa abaixo da superfície. Normalmente, os incêndios subterrâneos são precedidos por incêndios superficiais. São condições de baixa oxigenação desses solos, geralmente associados à drenagem, a estarem alagados a maior parte do ano, que faz com que eles acumulem uma grande quantidade de matéria orgânica. Esse material que foi formado no decorrer dos anos, ele é um material combustível, pronto para ser queimado. Então, um incêndio superficial adentra nessa região, encontra uma raiz exposta e penetra no solo. Se ele penetrou no solo, ele tem uma matéria orgânica, ele tem oxigênio nesse ambiente e ele já encontra uma matéria pronta para ser queimada, que nós chamamos de tufa, que é esse material combustível formado no decorrer dos anos da deposição desse material combustível sobre o piso florestal. Estes combustíveis são de textura fina, relativamente compactados e isolados da atmosfera. Devido ao pouco oxigênio disponível na zona de combustão, nos incêndios subterrâneos, o fogo se propaga lentamente, sem chamas e com pouca fumaça. Por esta razão, são difíceis de serem detectados e combatidos. O incêndio subterrâneo é difícil o controle, demora, existe uma logística totalmente diferente do incêndio superficial. Os bombeiros ficam no local. Esses incêndios eles têm que ser combatidos através da abertura de trincheiras, né, que são buracos cavados, que podem chegar até alguns metros de profundidade, onde que a gente tem que cavar até acabar o solo orgânico e começar o solo mineral, a areia ou a argila, para que esse incêndio não passe de um lugar para o outro por baixo do solo. E isso às vezes pode ter quilômetros e quilômetros de trincheiras abertas, dependendo da extensão desses incêndios. A gente faz esse combate de uma forma com jatos compactos e jatos neblinados. A gente perfura esse solo para ter uma infiltração maior da água e, dependendo da situação, a gente cria valas ao redor desse foco para a gente alagar essa vala, que nós chamamos de vala de contenção, e evitar que o incêndio subterrâneo se propague. Além de causarem a morte das raízes e, consequentemente, das árvores, os incêndios subterrâneos podem danificar a microbiologia e a fertilidade do solo, favorecendo, assim, a ocorrência de erosão. Os incêndios subterrâneos não são tão comuns no Brasil. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorre com menor frequência em áreas de cerrado. O bioma cerrado ele tem uma característica típica de apresentar duas estações bem definidas. Ele tem uma estação seca e uma estação chuvosa. E isso favorece o bioma cerrado, dentre outros biomas, a ocorrência de um fenômeno que é incomum, diga de passagem incomum, que é o incêndio subterrâneo conhecido como incêndio de tufa. Mas eles são mais comuns no norte do país, principalmente no estado do Amapá, onde eles chegam a milhares e milhares de hectares e causam um impacto ambiental muito grande, muita emissão de CO2. Os perigos podem ser danosos também para as pessoas, por isso é importante ficar atento. O ambiente, por estar ocorrendo esse fenômeno, esse incêndio subterrâneo, ele pode entrar em colapso. E a pessoa andar nesse ambiente pode cair e queimar todo o corpo. A gente tem que evitar usar o fogo, né? E manter alerta aí para os incêndios criminosos para evitar que esse tipo de coisa aconteça.